Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do canal Gestão de Projetos em Gotas ou GP em Gotas. O meu nome é Jefferson Afonso. Na aula passada, nós falamos do PMI, suas certificações e seus padrões. Na aula de hoje, nós vamos falar exclusivamente do PMBOK, entender como ele é estruturado. Isso certamente vai facilitar os estudos e consultas futuras. Para entender como ele é estruturado, eu terei que falar um pouco das áreas de conhecimento e dos grupos de processo. Mas isso não é o objetivo da aula de hoje. Falaremos em mais detalhes de áreas de conhecimento e grupos de processo em aulas futuras. Na próxima aula, nós falaremos dos escritórios de gerenciamento de projetos. Então não deixem de se inscrever e ativar as notificações para serem informados dos próximos vídeos. No final da aula de hoje, eu deixo uma frase muito interessante do Peter Drucker para refletirmos. Então não deixem de assistir a aula até o final. Vamos juntos para a nossa 7ª aula de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Primeiro vamos rever alguns conceitos da aula passada. PMBOK significa Project Management Body of Knowledge, corpo de conhecimento, conjunto de conhecimento em gerenciamento de projetos. Ele não é uma metodologia, algo que eu tenho que seguir de forma rígida. Ele é o conjunto de boas práticas. Cada gerente de projeto precisa avaliar dentro desse conjunto de conhecimento aquilo que ele vai utilizar em seus projetos. Ele pode até criar metodologias próprias para o seu setor, para os seus projetos, a partir deste conjunto de conhecimento. Mas o PMBOK em si não é uma metodologia. São práticas descritivas e não prescritivas. Então não faz sentido quando a gente ouve que uma pessoa gostaria de utilizar o PMBOK, mas ela trabalha com projetos pequenos e o PMBOK é muito engessado, é muito extenso. Isso não faz sentido. As adaptações, tailoring, precisa ser realizado. O PMBOK da 6ª edição, ele vem junto com um guia, um livro, que é o Guia Prático Ágil. E o próprio PMI recomenda a utilização do PMBOK em conjunto com esse guia. A metodologia ágil, o ciclo de vida ágil, ele é muito interessante quando a gente não tem os requisitos definidos no início do projeto. E ele também faz as entregas parciais. O ciclo de vida clássico, o preditivo, ele já parte do início com os requisitos mais definidos. E a gente normalmente não tem essas entregas parciais. A entrega é feita no final do projeto. Conforme eu falei na aula passada, antigamente quando a gente ia iniciar um projeto, a gente tinha que escolher qual ciclo de vida utilizar, ou o clássico, o preditivo, ou então o ágil ou adaptativo. Hoje em dia não existe mais esse muro separando os dois ciclos de vida. Na minha opinião, o ideal é que a gente avalie e utilize informações dos dois ciclos de vida. É o famoso ciclo de vida híbrido. Então agora vamos falar um pouco como o PMBOK é estruturado. Aqui nós temos a capa do PMBOK 6ª edição e do Guia Prático Ágil. Coloquei uma observação aqui chamando a atenção que o PMBOK inclui o padrão ANSI de gerenciamento de projetos. A parte 2 do PMBOK é esse padrão. Então vamos falar um pouco dos grupos de processo e das áreas de conhecimento, só lembrando que falaremos desses assuntos com maior detalhes nas próximas aulas. Então nós temos 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, e 10 áreas de conhecimento: integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos,
comunicação, riscos, aquisição e partes interessadas. O PMBOK é dividido em 3 partes. A parte 1 do PMBOK é do capítulo 1 ao 3, ele fala de conhecimentos gerais na área de gerenciamento de projetos. E do capítulo 4 ao 13, dessa parte 1, ele fala do gerenciamento, da integração, o capítulo 4, o capítulo 5, gerenciamento do escopo, e assim vai até o capítulo 13, que é gerenciamento das partes interessadas. Essa sequência de abordagem, ela não é ideal para quem está estudando, porque quando a gente executa um projeto, apesar dele ser iterativo, a gente vai e volta nos grupos de processo, a sequência cronológica que trata os grupos de processo é uma sequência melhor para a gente entender, que vai da iniciação até o encerramento. Então, na parte 1 do PMBOK, essa sequência que aborda as áreas de conhecimento, não é que a sequência está errada, é porque o PMBOK ele foi feito para consulta. E então, por exemplo, na integração, gerenciamento da integração, que é o capítulo 4, eu tenho processos dentro dos 5 grupos de processo. No escopo, eu tenho em 2 grupos, eu tenho no planejamento e no monitoramento e controle. Então, o que eu recomendo? A gente vai entender melhor no próximo slide. Então, aqui está as 3 partes principais do PMBOK. Parte 1 é o próprio guia, a parte 2 é o padrão ANSI e a parte 3 é o glossário. Então, na parte 1, como eu falei, do capítulo 4 ao capítulo 13, ele aborda o gerenciamento das áreas de conhecimento. Do capítulo 1 ao 3, dentro também da parte 1, ele fala de conceitos gerais de gerenciamento de projetos. Então, qual é a minha recomendação na hora de estudar? É a gente estudar a sequência do padrão ANSI, que é a parte 2 do guia. Porque o capítulo 1 da parte 2, ele aborda conceitos gerais de gerenciamento de projetos. Mas do capítulo 2 ao 6, ele aborda os grupos de processo na ordem cronológica, que é iniciação, seria o capítulo 2, capítulo 3, planejamento, e assim vai até o encerramento, passando pelos 5 grupos. Então, a melhor maneira de estudar, na minha opinião, seria estudar na sequência da parte 2, que é o padrão ANSI, e à medida que você for estudando, por exemplo, você estudou o capítulo 2, que é a iniciação, faz as consultas na parte 1 do guia. Então, a parte 1 do guia é melhor para ser consultada. Para quem está estudando, o ideal é que comece a estudar pela parte 2, fazendo as consultas na parte 1. Essa é a minha dica aí para o pessoal que está estudando a parte de gerenciamento de projetos. Eu termino a aula de hoje com a frase do Peter Drucker. No início do projeto, podemos fazer tudo, mas não sabemos nada. No final, sabemos tudo, mas não podemos fazer nada. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dê um like para contribuir com o canal, não deixem de se inscrever e ativar as notificações. E vamos juntos para a próxima aula.